Olá. Bom, desculpa estar desviando o olhar, né? Não quero parecer mal educado, é que eu estou me pautando com a prova que está aqui do lado no meu computador. E a partir daí vou dar algumas informações para ajudar para estudar para ela. Então vamos lá. Primeira coisa é entender que o nosso conteúdo está dividido em três partes: interpretação de texto, condicional e acentuação. Então vamos ao ponto. A parte de interpretação de texto, uma dica clássica: por favor, não superponha as suas opiniões pessoais, o que acham ou não acham sobre as frases. E sim extraiam do texto o que o texto diz e evitem juízo de valores. Acho que esse é um bom exercício. A partir daí, nós vamos começar com alguns exercícios no formato de múltipla escolha. O problema da múltipla escolha é que aparentemente é fácil, mas não. Vão ter textos grandes, portanto, a primeira grande dica é: vão primeiro à pergunta, depois para o texto. Se a pergunta for autoexplicável e não for necessário ir ao texto, não vão para o texto. Se for necessário buscar alguma coisa, aí sim, mas não o contrário. Não leiam o texto para depois, porque senão pode dar uma sensação horrível de pegar, ler e depois dizer: pá, para que isso? Se estava aqui na pergunta, aqui no enunciado já estava... Pois bem, às vezes isso acontece. Isso no vestibular é uma coisa que é, não diria comum, mas também não é incomum. Então é algo que pode, normalmente acontece, mas não com a regularidade nem com a quantidade, mas acontece. Então, por favor, dica: primeiro a pergunta, depois para o texto do contexto da pergunta, se for necessário. Então, continuamos. A ideia do condicional. Bom, a ideia do condicional é entender que condicional é um tempo verbal. Em algum momento da história da gramática da língua espanhola, foi modo verbal. Mas os gramáticos corrigiram esse détour, como falam os franceses, esse desvio. Qual é a função do condicional? Primeiro, diferenciar-se do futuro. Futuro, se eu me refiro a uma ação que entre minha fala e a ação acontecer, será no futuro, portanto, daqui para frente. Por exemplo, irei dar classes para ustedes. Então, não tem nada que me impeça de dar aula para vocês, portanto, a ação será uma ação no futuro. Quando eu digo iria dar classes para ustedes, a frase muda completamente, porque entra no circuito a tal da condição, e a condição normalmente ela é impeditiva. Então, se eu iria, eu estou anunciando que não irei. Por que não irei? Porque algo ou alguma coisa vai impedir materializar a ação a partir da minha fala. Viajaria por todo o mundo. É um desejo lindo, né? Por todo o mundo viajaria. Bom, mas temos algum dilema. Primeiro, um dilema logístico. É grana para viajar pelo mundo todo. Se tivesse um patrocínio, certamente não tem. Então, eu tenho que lidar com essa situação. Por isso que eu digo viajaria e não viajarei. Vou comprar um presente para minha esposa. Então, comprarei um regalo para minha esposa. Isso é futuro. Compraria um regalo para meu padre. Eu compraria. Mas o que está em pauta? Acontece que meu pai, infelizmente, já faleceu, então não posso comprar para ele. Alguma condição me impede. Entenderam a diferença? Há uma condição que me impede de fazer isso. Então, por isso que eu dei o nome condicional. Alguns verbos condicionais tem que tomar muito cuidado. Por quê? Por exemplo, o verbo querer pode se confundir. Por isso que ele muda, ele é um verbo irregular. Eu querria, com dois R's, ou uma R e não uma R. Querria. E por quê?
Porque se fosse com uma R, seria queria. E queria é pretérito indefinido. Eu queria. Não quero mais. Estava querendo alguma coisa e não quero mais. Portanto, há uma diferença entre eu queria e eu querria. Por isso, o verbo, no caso do condicional, ele é irregular. Atenção com os verbos irregulares. Eu vou colocar isso lá numa ficha, lá no Moodle, ok? Continuando. Bom, aí entramos na acentuação. A acentuação, gente, é fácil, mas tem que prestar alguma atenção. Vamos lá. Primeira coisa. A acentuação em espanhol, são basicamente pautada em 7 letras. As 5 vocais ou vogais A, E, I, O, U, 5, mais a letra N e a letra S. Guardem isso. A, E, I, O, U, N, O, S. Por quê? Primeiro, na terminologia das palavras, quando a força ou a tonificação da palavra fica na última sílaba, e aí eu quero deixar muito claro o que eu entendo de última sílaba, porque eu já tenho visto que em português alguns gramáticos, alguns professores falam de primeira sílaba, segunda sílaba, enfim, isso é no português. Em espanhol, lembrem-se que você escreve da direita para, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, se você começa da esquerda para a direita, obviamente a primeira sílaba da esquerda é a primeira. E a que termina é a última. Portanto, as tonificações estão nas últimas. Então, vamos lá. Quando a força termina na última sílaba, sobre esse critério, por exemplo, café, não é café, é café. A última sílaba que é a tônica. Se eu digo caminhão, espanhol, a última sílaba é que é tonificada. O fato de ser tonificado não quer dizer que seja acentuado. E aí voltamos às letrinhas. Se uma palavra é aguda ou oxítona em português, portanto, a última sílaba é a tônica, é a forte, a força da pronunciação está nela, e termina com NS vogal, é acentuado. Portanto, café se acentua. Amor também é tonificado na última sílaba, porém, como não termina em N, S ou vogais, ele não é acentuado. Por favor, nunca digam essa palavra se acentua porque termina em vogal. Tem que identificar a palavra primeiro e depois a regra. Se uma palavra aguda, terminada em vocal, portanto acentuado. Ou se uma palavra aguda, não terminada em N, S vocal, e não é acentuado. Depois disso, temos a segunda tonificação, que é o que vocês chamam de paroxítona em português, e nós chamamos de graves ou llanas. Tem gramáticos que chamam de grave, outros gramáticos chamam de llana. E quando a força da pronunciação cai na penúltima sílaba. Por exemplo, já não é mais café. Café é uma palavra aguda. Seria cama. Não é cama. É cama. Cama. E a cama tem a seguinte característica. Ao contrário da aguda, quando a palavra termina em NS ou vogal, ela não é acentuada. Por exemplo, cama não se acentua. Em compensação, túnel, que é uma palavra grave, não terminada em NS vogal, sim se acentua. Ángel, sim se acentua. E assim por diante. Agora tem um detalhezinho que são os hiatos. Hiato, o que é hiato? Hiato é quando você vai separar sílabas, né? A famosa separação silábica. Algodão, algodão, se separou silabicamente. Bom, quando uma dessas sílabas tem duas vogais juntas, chamamos de diptongo, ou ditongo em português, diptongo com P, diptongo em espanhol. Mas quando a sílaba é separada pelas vogais, aí nós chamamos de hiato.
Por exemplo, alegria. Separei o I e o A. Puf. Então, isso é um hiato. Pois bem, quando a palavra grave for hiato, se acentua. Alegria, filosofia, astronomia, gastronomia, etc, etc, etc. Só que cuidado com algumas palavras que são heterotônicas, assim chamadas. Como, por exemplo, democracia. Não é democracia. Não é isso? Isso é importante. Atenção com esses detalhezinhos. Anterior a grave, existem o que chamamos palavras esdrúxulas. 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 As palavras esdrúxulas têm uma característica muito simples e clara. Todas são acentuadas, ponto. Que nem em português, que são os proparoxítonas de vocês. Então temos médico, sílaba, tônico, prático, músico, rápido, sólido, e assim vai. Todas acentuadas. A novidade está em que em espanhol existe uma tonificação anterior que não existe no português. O português para aí. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós temos agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. O que é sobresdrúxula? É quando a força da pronunciação recai na antepenúltima sílaba ou anterior, ou seja, numa tonificação anterior à esdrúxula. Em espanhol, por exemplo, os advérbios de modo têm muito uso de sobresdrúxula. Por exemplo, o advérbio fácil, eu poderia dizer facilmente. Aí está o advérbio. O adjetivo fácil, o adjetivo fácil virou o advérbio de modo facilmente, não é facilmente, como em português, é facilmente. Aí virou um advérbio de modo. Agora sim. Ajeitei a tempo. Continuamos. Evidente, evidentemente, né? Evidentemente. Aí sim. Não é evidentemente, como em português. Prático, praticamente. Não, se você for olhar, a tonicidade vem anterior à esdrúxula. Então, qual o segredo disso? Qual a regra? Toda palavra sobre esdrúxula é acentuada. Existe um outro tipo de acento, né, que em espanhol se diferencia, que nós chamamos de acento diacrítico. O diacrítico ele é para diferenciar monossílabos similares, como por exemplo T, pronome T, e o substantivo chá. Por exemplo, te gusta el té? Um é o pronome, o outro é o substantivo. Assim vai. Isso chamamos de diacrítico. Então cuidado com esse tipo de tu possessivo, tu casa, tu padre, com tu pronome. Tu eres muito inteligente. É diferente. Então, para diferenciar esses, nesse caso, os monossílabos se acentuam ou se acentua dos monossílabos. Outra coisa importante é dizer que, voltando aos monossílabos, por regra geral, salvo esses diacríticos, eles não são acentuados. Combinado? Então, perfeito. Atenção na prova, estudem bastante, eu vou colocar as fichas lá no Moodle e um abraço, beijos. Eu queria aproveitar e dizer que, como é a última prova do ano, próximo ano é terceiro ano, portanto, está faltando, nos meus cálculos, 10 minutos para terminar a experiência da educação básica no ensino médio. Então, queria dizer que foi um prazer, foi uma alegria, me diverti bastante, né, nas nossas simulações, nas nossas aulas, e dizer que vocês são lindos e lindas. Beijos. Tchau.